Vamos ler aqui esse texto do Antônio Martins sobre o Silicon Valley Bank, já por outro viés, esse sim, mais crítico ao sistema bancário. Fogo no sistema bancário, Antônio Martins. Vamos ler esse texto aqui. Não é nenhum mito é para sempre. A crença na solidez das finanças que florescem sob o neoliberalismo tornou-se muito frágil nesse domingo, dia 12 de março, quando as 3 principais autoridades monetárias dos Estados Unidos reuniram-se às pressas entre si e com o presidente Biden para tentar debelar um incêndio que crepitava no sistema bancário. 3 bancos haviam quebrado nos dias anteriores. Um deles, o Silicon Valley Bank, o CVB, especializado em financiar startups, considerado por alguns o sangue do setor tecnológico. Havia sinais de que os depositantes corriam para sacar os seus depósitos em outras instituições, temendo perdê-los, e surgiu o risco de uma crise sistêmica catastrófica para a economia. A mobilização de emergência que envolveu o poderoso presidente do Fed, do Banco Central, Jerome Powell, e a secretária do Tesouro, uma espécie de ministra da Fazenda, Janet Yellen, e o presidente do Instituto Garantidor de Depósitos Bancários do FDIC, o Martin Geinberg, as medidas anunciadas foram pouco ortodoxas. O Fed honrará, com recursos públicos, todos os depósitos nos bancos quebrados, favorecendo em especial clientes mais ricos, cujos saldos acima de $250 mil não estão protegidos pela lei. Não se sabe quanto custará esse resgate, mas potencialmente ele pode chegar a centenas de bilhões de dólares. Além disso, abriu-se um crédito inédito, programa de financiamento a prazo dos bancos, ou BTFP em inglês, para salvaguardar, também com dinheiro do Estado e em condições favorecidas, outras instituições bancárias sob risco. É muito cedo para saber se as ações defendidas por Biden num pronunciamento na manhã de segunda terão êxito. No início da tarde, os sinais eram preocupantes, com novos bancos sob risco. Como em todas as crises, os fatos ajudam a jogar luz sobre realidades por muito tempo ocultadas. Por trás da quebra, os juros. As taxas básicas de juros determinadas pelos bancos centrais estão em alta em todo o Ocidente desde 2022. O movimento afeta de diferentes maneiras as economias e as sociedades. No Brasil periférico e regredido, índice absurdo de 13,75%, ou 8,5% ao ano acima da inflação, paralisa os investimentos e sangra o Estado. É o maior do mundo e 2 vezes superior ao de países que vêm em segundo lugar. Nos Estados Unidos, as taxas reais mantêm-se negativas, 4% ao ano, contra uma inflação de 6,4%, mas a alta prossegue e o presidente do Fed prometeu acelerá-la em um depoimento ao Senado no dia 7 de março. Foi esse movimento altista, num cenário marcado por financiarização generalizada da economia, que levou o CBV ao colapso e ameaça outros bancos. Um texto da revista conservadora The Economist ajuda a entender. Sediado em Santa Clara, na Califórnia, o CBV especializou-se em ter clientes startups tecnológicas e de serviços de saúde. Os depósitos afluentes que recebeu deste setor fizeram seu valor de mercado mais que triplicar entre o início de 2020 e o fim de 2021. Seus depósitos quadriplicaram, chegando a 189 bilhões nesse mesmo momento. Parecia saudável a ponto de ser incluído na revista Forbes há algumas semanas na lista de melhores bancos norte-americanos. Os juros derrubaram por 2 caminhos. O CBV comprou títulos do Tesouro dos Estados Unidos em massa, quando as taxas estavam quase zeradas. As primeiras perdas significativas vieram quando a alta abrupta dos juros desvalorizou esses papéis mais antigos, que micaram, entre aspas, já que é possível investir em títulos novos com muito mais rendimento. A situação piorou com a crise do setor de tecnologia dos Estados Unidos, que provoca há meses quebras de empresas e demissões em massa. Mas o fato mais chocante e um indicador de possível contágio foi a rapidez do colapso final do CVB. Em 8 de março, o banco anunciou que buscava 2,5 bilhões, pouco mais de 1% dos seus ativos, para cobrir um déficit do seu balanço. A notícia bastou para uma corrida devastadora aos seus depósitos, feita em especial por clientes graúdos, depositantes de mais de $250 mil desprotegidos de garantias legais, transferiram suas contas quase instantaneamente para instituições maiores. Em 2 dias, as ações do CVB perderam 82% do seu valor. Na sexta-feira, dia 10 de março,
as autoridades monetárias fecharam o banco. Em pleno domingo, fizeram o mesmo com o Signature Bank de Nova York, também exposto a depositantes endinheirados que fugiam do risco. Já na manhã desta segunda, dia 13 de março, apesar das medidas das autoridades bancárias e do discurso do Biden, um movimento semelhante parecia ameaçar o First Republic em São Francisco e outros bancos regionais. Em sua fala na manhã, Biden prometeu fazer tudo o que necessário para proteger o sistema bancário, mas a que custo? Amplia-se a busca de alternativas ao rentismo. A crise financeira aberta de 2008 a 2010 é o marco inicial de uma fase política que vivemos. Foi então que a classe do 0,1% exigiu e obteve dos governos do Ocidente a salvação do seu patrimônio e interesses, que se abriu o fosso global da desigualdade, que se ampliaram os ataques ao estado de bem-estar social, que se tornou nítido o esvaziamento da democracia. Eu falei brevemente disso ontem, gente. Eu não falei da crise de 28. Ai, caraca, eu tô com a página do Krugman, né? Ai, gente, desculpa. Eu tô lendo aqui o texto do Antônio Martins. O texto é esse aqui, ó. Só para eu voltar aqui, ó. Fogo no sistema bancário. E aí tem a foto do Silicon Valley Bank. Eu esqueci de trocar a tela aqui. Eu tava lendo aqui por trás da quebra os juros. Temos aqui, ó, o amplia-se a busca as alternativas ao rentismo. Isso aqui do texto, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui, eu falei um pouco disso ontem na live de 1 hora da política. É bem o que a Marina está falando aqui. Eu não sei se eu concordo com a questão dela da revolução, mas é isso mesmo. Ó. As crises são para aumentar a exploração do trabalhador e aumentar o lucro dos mais ricos. A China só está conseguindo vencer essas crises com socialismo pleno. É exatamente isso. O golpe da Dilma e o governo do Bolsonaro vem para obedecer à agenda do 1% dessa crise aqui. Porque o Bolsa Família do Lula e os programas sociais e a inclusão do pobre no orçamento não poderiam continuar se o estado de bem-estar, se os rentistas tivessem que ser salvos na crise. Então é bem isso que aconteceu, tá, gente? 15 anos depois, as sociedades estariam dispostas a viver um episódio semelhante? As respostas começaram a surgir no próprio domingo, dia 12 de março. Nos Estados Unidos, viralizaram nas redes sociais as postagens que exigiam nenhum resgate dos contribuintes para os ricos. No taxpayer bailout for rich clients. O senador Bernie Sanders, ex-candidato à presidência, manifestou-se: não é hora de salvar o CVB. Não podemos continuar ladeira abaixo com o socialismo para os ricos e o individualismo cru para todos os demais. Já a senadora Elizabeth Warren, conhecida por sua luta pela reforma do sistema financeiro, lembrou num artigo ao New York Times que sobram socorros para os bancos e para os especuladores, enquanto não há à vista uma saída para milhões de estudantes afundados em dívidas bancárias. Talvez duas vozes que devam ser ouvidas com ainda mais atenção. Uma delas é o veterano economista Michael Hudson, em um texto que denuncia sobre o papel do sistema financeiro sobre o capitalismo neoliberal, publicado hoje. Ele lembra que, ao contrário do que prometeu Biden, as maiorias sempre pagam pelo salvamento dos bancos. O dinheiro despendido com eles sequer entra no orçamento do Estado, nem nos Estados Unidos e nem no Brasil. É simplesmente emitido a partir do nada e passa a compor a dívida pública. Nem o legislativo e nem o executivo decidem e são ouvidos. A aristocracia financeira tem cordéis mais eficientes para colocar o Estado a seus pés. Hudson também lembra que essa dinâmica da desregulamentação dos mercados financeiros e socorro pelo Estado, sempre que a crise sobrevém, está criando modalidades cada vez mais tóxicas de especulação. Uma delas é a explosão dos instrumentos derivativos, puras apostas por meio de quais grandes players financeiros tentam multiplicar o seu capital, ganhando sobre valores futuros dos alimentos, dos minérios, da inflação, das moedas, dos índices da bolsa, do número de falências. Esse cassino cresceu tanto, alerta Hudson, teria ultrapassado $1 quatrilhão, ou 40 vezes o PIB dos Estados Unidos, que imprevistos mínimos podem gerar perdas colossais e acender a centelha de uma crise bancária sistêmica. A outra voz é de Ellen Brown, a grande defensora de um sistema de bancos públicos. O aumento de juros que todo o Ocidente agora persegue, sustentar ela é uma ferramenta tola contra a inflação.
inflige sofrimento enorme às sociedades e não ataca a raiz dos problemas. Há alternativas adotadas não apenas na China, mas também em outros países asiáticos, como a Coreia do Sul e a Nova Zelândia. Consiste em empregar a capacidade do Estado de criar moeda a partir do nada e não para alimentar a especulação, mas para grandes projetos de reforço dos serviços públicos e renovação da infraestrutura. Dá certo, mostra Ellen Brown no artigo, falta saber se haverá vontade política nos Estados Unidos e em breve no Brasil. Eu quero fechar essa live lembrando do quanto a Miriam Leitão é neoliberal e como ela está mudando de opinião. A mudança de opinião da Miriam Leitão é um sinal disso que o Antônio Martins ressaltou aqui nesse artigo publicado lá no Outras Palavras. O neoliberalismo fracassou. A gente vai ter que pensar em políticas de estado de bem-estar social para não jogar a população na miséria e na desigualdade que ficaram evidentes na crise de 2008.